Pecados que bloqueiam o Espírito Santo e os anjos. Prepare-se para descobrir os segredos que a igreja não quer que você saiba. Pecados ocultos que bloqueiam o Espírito Santo e afastam os anjos da sua vida. Você acha que conhece a verdade? Pense novamente. Esses erros sombrios, ignorados pela maioria, podem estar destruindo suas bênçãos agora mesmo. Não se trata apenas de seguir regras, mas de desvendar uma batalha espiritual que poucos compreendem. Quer saber como transformar sua vida rapidamente e sentir a presença divina como nunca antes? Assista até o fim e descubra as chaves para uma vida abençoada e protegida. Na nossa jornada como discípulos de uma fé antiga e profunda, somos acompanhados por uma presença igualmente misteriosa, o Espírito Santo, o terceiro e muitas vezes incompreendido membro da Santíssima Trindade. Assim como narra a antiga Escritura em João 14, 26, o Espírito foi prometido para vir em nome de Jesus, para nos ensinar e nos lembrar de todas as verdades que o Mestre nos revelou. Esse papel de mestre e guardião das memórias divinas destaca sua importância como nosso guia e consolador em tempos de dúvida e tribulação. Contudo, existe um alerta que ecoa ao longo dos séculos, encontrado em Efésios 4:30, nos suplicando para não entristecermos o Espírito de Deus. Isso revela que, através de nossas escolhas e atitudes, podemos afastar essa presença sagrada e suas bênçãos transformadoras. Existem pecados tão sombrios quanto uma noite sem estrelas que podem repelir o Espírito Santo e os anjos. Entre eles estão a amargura e a recusa ao perdão, que corroem os laços de amor fraternal, a impureza moral e espiritual, que desfigura a alma e obscurece a luz, e a desobediência às Escrituras, que fecha os portais para a sabedoria celestial. Para manter uma conexão viva e próxima com o Espírito Santo e os anjos, devemos evitar esses pecados e nos esforçar para viver de acordo com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como é contado na antiga canção de Gálatas 5, 22 a 23, ao cultivar essas virtudes, abrimos os corredores do coração para a plena operação do Espírito Santo e a sutil influência dos anjos. Assim, a batalha que enfrentamos não é apenas contra a escuridão externa, mas contra as sombras internas. Renunciar aos pecados que nos distanciam do Espírito é crucial para todos que buscam uma existência mais plena e abençoada sob a constante e misteriosa vigilância do Divino. Este é o nosso desafio, não apenas evitar o mal, mas também cultivar o bem, permitindo que o Espírito Santo nos transforme pouco a pouco na imagem do grande e enigmático Cristo. Pecados que bloqueiam o Espírito Santo. Pecados não confessados agem como sombras densas, erguendo muros entre os crentes e Deus. Uma verdade antiga encontrada nas Lamentações de Davi, em Salmos 32, onde ele fala da agonia de permanecer em silêncio, de como seus ossos se consumiram enquanto ele mantinha seu pecado oculto. A confissão, portanto, emerge não apenas como um ato de contrição, mas como uma necessidade vital para dissipar as névoas que obscurecem nossa comunicação com o Divino. A transparência é fundamental. Permite-nos manter um canal aberto com Deus, garantindo que sua orientação flua livremente para nós, sem os impedimentos de transgressões ocultas. É ao reconhecer nossas faltas e trazê-las honestamente à luz que podemos esperar uma orientação divina clara e desobstruída. Davi, após revelar seu pecado, descreve uma transformação de um homem oprimido pelo peso de seus erros para um ser redimido, envolto na proteção e bênção de Deus.
Ele nos lembra que aqueles que confessam e abandonam suas transgressões são verdadeiramente livres e abençoados, capazes de experimentar plenamente a presença e a orientação do Espírito Santo em suas vidas. Orgulho e resistência ao Espírito. Nas histórias da Bíblia, o orgulho se destaca como um antagonista astuto, muitas vezes invisível em sua influência, mas devastador em suas consequências. É o arauto do isolamento espiritual e um bloqueio significativo para a orientação oferecida pelo Espírito Santo. Em uma antiga história contada nas páginas empoeiradas de 1 Samuel, encontramos o rei Saul, uma figura trágica, cujo início promissor é ofuscado por um fim sombrio, marcado pelo crescente orgulho que envenena seu coração. Saul, inicialmente um jovem humilde escolhido por Deus para liderar Israel, gradualmente se encontra envolto em um manto de arrogância. Essa arrogância não é mera autoconfiança, mas um abismo que o separa das instruções claras de Deus. Cada passo dado em direção ao orgulho é um passo afastado do Espírito Santo, que busca guiar seus passos por um caminho mais suave e iluminado. Assim como um personagem trágico nas Escrituras Sagradas, Saul torna-se prisioneiro de sua própria história, perdendo seu reino, seu profeta e, finalmente, sua conexão com o Deus vivo. O orgulho, revelado de forma dramática na queda de Saul, mostra como é fácil para os crentes se desviarem do caminho que o Senhor designou. Resistir ao Espírito Santo, nesse contexto, não é necessariamente um ato de rebelião aberta, mas frequentemente uma voz interior que nos seduz a confiar em nossa própria sabedoria, em vez de nos rendermos à sabedoria dos céus. Essa voz, antes sutil, cresce até se transformar em um rugido, limitando a ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, e as consequências podem ser tanto espirituais quanto materiais. Para os que seguem a fé, a luta contra o orgulho é uma batalha travada diariamente. Exige um coração contrito, pronto para se curvar diante da infinita sabedoria de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos conduza pelos caminhos intricados de nossa existência. A história de Saul é um lembrete sério e poderoso. O orgulho não apenas nos rouba nossa posição, ele pode nos custar nossa própria alma. Na antiga sabedoria de Provérbios, há um trecho que ressoa como um eco profundo da alma, revelando as 7 abominações aos olhos de Deus. São descrições sombrias e intensas, quase como um retrato distorcido das virtudes que o céu tanto preza. Provérbios 6 nos conduz por uma estrada fria e sombria, onde cada abominação é um lembrete pungente da fragilidade humana e do quanto podemos nos afastar da graça divina. O orgulho é o primeiro a surgir, como uma serpente sorrateira que se enrosca no coração, enchendo-o de ilusões de poder e grandeza. Ele nos cega, nos isola da verdadeira fonte de nossa força e sabedoria, fazendo-nos crer que somos autossuficientes, quando na verdade estamos nos distanciando do Criador. Logo após, vêm as mentiras. As mentiras, tão sedutoras, tão fáceis de proferir. Como teias de aranha, elas se entrelaçam ao redor da verdade, distorcendo-a, obscurecendo-a, até que aqueles que estão presos nelas percam completamente o senso do que é real. A lista sombria continua com a violência, um espectro vermelho que dança no meio do caos, desfigurando a santidade sagrada da vida com cada golpe impiedoso. Igualmente destrutivo é o coração que planeja maldades, um caldeirão borbulhante de intrigas malévolas, sempre fervendo à beira da erupção. Provérbios também condena os pés que são rápidos para correr para o mal, ágeis e ansiosos para mergulhar nas sombras, impulsionados pelo impulso de desordem.
A testemunha falsa que espalha mentiras é um eco distorcido do contador de histórias, cujas narrativas tortuosas semeiam discórdia em vez de compreensão. Finalmente, há aquele que semeia discórdia entre irmãos, talvez o mais insidioso de todos, pois ele pega uma comunidade tecida com os fios do amor e do respeito mútuo, e com dedos traiçoeiros, lentamente puxa cada fio até que nada reste além de fraturas. Essas abominações não são simplesmente pecados. São manifestações de um coração que se desviou tanto da luz que sua sombra se tornou mais real do que sua substância. Ao compreender essas escuridões, somos chamados não apenas a evitar essas deformidades do ser, mas a combatê-las com todas as fibras de nossa humanidade redimida. Elas nos desafiam a olhar mais profundamente dentro de nós mesmos e dos outros, buscando curar o que foi quebrado e restaurar o que foi perdido. É aqui, nesse confronto entre luz e escuridão, que as verdadeiras histórias de redenção começam: amargura e falta de perdão. Na história que envolve a natureza humana, a amargura e a falta de perdão são como prisões invisíveis, construídas tijolo a tijolo com as pedras frias do ressentimento. Nesse escuro cenário, a parábola do servo implacável, como narrada em Mateus 18, emerge como uma história ilustrativa, quase um aviso escrito nas sombras das paredes dessas masmorras espirituais. Na história, um servo, após ter uma dívida colossal perdoada por seu rei, vira-se e estrangula outro servo por uma soma insignificante. Essa parábola, carregada de ironia e tragédia, revela o coração sombrio da falta de perdão. O servo, libertado de uma prisão de uma dívida impossível, escolhe construir uma nova prisão para si mesmo e para o outro ao se recusar a estender a misericórdia que lhe foi concedida. O perdão, como essa história ensina, não é apenas um ato altruísta, é uma necessidade para quebrar as correntes de dor que nos prendem a um passado doloroso e nos impedem de caminhar livremente. O perdão é apresentado não apenas como uma virtude, mas como uma condição para receber o perdão divino, pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. A falta de perdão é, portanto, uma dupla condenação. Aprisiona tanto o não perdoado quanto o não perdoado. No contexto da relação com o Espírito, a amargura e a falta de perdão são especialmente venenosas. Elas obscurecem a clareza da comunicação com o divino, como se uma névoa espessa se reunisse em torno do coração, abafando a voz suave e persistente do Espírito Santo. O perdão, por outro lado, é como um vento poderoso que dispersa essa névoa, clareando o céu e permitindo que a luz da sabedoria e da paz brilhe novamente. A restauração da capacidade de ouvir o Espírito é uma jornada que passa pelo vale profundo do arrependimento genuíno. Essa jornada é um retorno às origens, uma espécie de peregrinação espiritual em direção à pureza inicial que conhecemos. Em Atos 3:19, encontramos um convite poderoso que ressoa através dos tempos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério da presença do Senhor. Esse versículo não é apenas uma instrução, é um mapa para tesouros ocultos. Os tempos de refrigério prometidos a todos aqueles que se realinham com o divino. O arrependimento nesse contexto não é apenas uma mudança de mente, mas uma transformação do coração. É um abandono das vestes antigas, manchadas pelo pecado, e um amanhecer de novas vestes tecidas com graça e verdade. Quando nos afastamos sinceramente de nossos caminhos errados e buscamos alinhamento com Deus, estamos, de fato, restaurando nossa capacidade de ouvir e entender os sussurros suaves do Espírito Santo. Esse processo de restauração é comparável à limpeza de uma antiga e bela janela
que estava obscurecida pela sujeira acumulada ao longo dos anos. O arrependimento remove as camadas de sujeira, permitindo que a luz divina brilhe através de nós com uma clareza renovada. À medida que essa luz penetra, ilumina os cantos escuros de nossa alma e revitaliza nosso espírito, trazendo consigo uma paz e clareza que só podem ser descritas como divinas. Os tempos de refrigério mencionados em Atos são, portanto, momentos de profunda renovação espiritual, onde o cansaço e o peso dos pecados são substituídos pelo alívio e pela leveza de estar em sintonia com o Espírito. São momentos em que o céu toca a terra em nossas vidas, onde cada sopro do divino é sentido mais intensamente e cada decisão é guiada pela sabedoria celestial. Portanto, restaurar nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo é fundamental para uma vida cristã vibrante e eficaz. Requer um coração quebrantado e um espírito disposto a se submeter completamente à vontade de Deus, confiando que, ao fazer isso, encontraremos não apenas o perdão, mas uma restauração completa da comunhão com o Espírito que nos guia, consola e transforma. Intervenção dos anjos. Na história de 2 Reis 6, somos transportados para uma cena que parece arrancada de uma tapeçaria mítica ou de um conto de fadas sombrio, mas com uma verdade mais profunda, palpável e transcendente. Nessa história, Eliseu e seu servo encontram-se em um cenário que a mente racional descreveria como o fim, cercados por um exército hostil, a morte parecendo inevitável, uma verdadeira encruzilhada de desespero. Mas aqui, no limiar entre o visto e o invisível, entre o medo que paralisa e a fé que liberta, uma revelação se desdobra. O servo, consumido pelo medo, vê apenas perigo, sua percepção limitada a ameaças tangíveis. Mas Eliseu, o profeta, ocupa um espaço diferente, onde a fé não apenas toca o místico, mas dança com ele. Com uma calma que desafia a lógica imediata, Eliseu ora para que os olhos de seu servo sejam abertos, e assim as cortinas da percepção são puxadas para trás, e o que é revelado é espetacular. Colinas em chamas com cavalos e carruagens de fogo, um deslumbrante exército celestial pronto não apenas para defender, mas para afirmar que outra realidade pulsa ao lado da nossa, vibrante e vigorosa. Esse episódio é uma poderosa metáfora sobre a cegueira espiritual e o medo que muitas vezes obscurece nossa visão. O medo, aquele antigo contador de histórias, tece narrativas de desespero e derrota, prendendo-nos em ciclos de pânico e desesperança. Por outro lado, a cegueira espiritual nos mantém na ignorância, incapazes de perceber as realidades mais profundas que nos cercam, aquelas que oferecem segurança e renovação. Eliseu, enraizado em uma compreensão mais profunda do cosmos, reconhece que, além dos conflitos terrenos, existe um reino espiritual onde os anjos executam ordens divinas, onde as batalhas são tanto metafísicas quanto físicas. A lição aqui é sublime. A verdadeira visão não vem através dos olhos físicos, mas através de um coração e uma mente abertos pela fé, desobediência e rebelião. No vasto panorama da narrativa humana, a desobediência ocupa um lugar curiosamente iluminado, pintado não apenas com as sombras do fracasso e da queda, mas também com o brilho deslumbrante do drama e da emoção profunda. Isso é uma constante tanto nas Sagradas Escrituras quanto nas antigas fábulas que ecoam através dos séculos, um lembrete pungente das consequências de se desviar dos caminhos meticulosamente tecidos para nós pelo divino. No cerne da desobediência está uma resistência vibrante e muitas vezes trágica contra o plano celestial. Um poderoso arquétipo dessa rebelião é encontrado na história de Jonas. Esse profeta, conhecido mais por sua fuga do que por suas profecias, encarna a resistência humana ao chamado divino com uma clareza que quase parece literária.
Incumbido de advertir Nínive de sua iminente destruição, Jonas escolhe, em um ato quase teatral de desafio, fugir o mais longe possível de seu destino. Como uma história de Neil Gaiman, onde o fantástico e o temeroso dançam juntos, a saga de Jonas logo se desenrola em um cenário de pesadelo. Descrença e dúvida. Na intrincada tapeçaria de nossa relação com o divino, a fé é como um fio dourado, um condutor brilhante que nos conecta não apenas à essência de Deus, mas também às suas promessas e intervenções sutis em nossas vidas diárias. No entanto, quando as sombras da descrença e da dúvida se infiltram nesse tecido, elas funcionam como uma névoa espessa, obscurecendo as realidades celestiais luminosas e abafando a suave melodia do Espírito Santo, que busca nos guiar com sua voz sussurrante. A narrativa pós-ressurreição dos discípulos de Jesus ilustra esse fenômeno de maneira perturbadora. Apesar de terem caminhado ao lado do Mestre, testemunhado inúmeros milagres e ouvido suas promessas de triunfo sobre a morte, eles se encontraram paralisados pela descrença quando confrontados com o milagre de sua ressurreição. Essa dúvida não é um mero momento de hesitação. Reflete um abismo mais profundo, uma luta interna que todos os crentes enfrentam em algum momento. A luta para sustentar a fé no invisível e muitas vezes incompreensível. A descrença e a dúvida não apenas obscurecem nossa percepção das promessas divinas, mas também podem nos impedir de receber as bênçãos e a proteção que Deus deseja nos conceder. Como uma porta trancada, elas nos deixam do lado de fora, incapazes de acessar e desfrutar da plenitude do que foi preparado para nós. Nesse contexto, a voz do Espírito Santo, que opera através de nossa fé para confirmar e fortalecer nossa comunhão com o divino, é sufocada, perdida no rugido de uma tempestade. Portanto, confrontar a descrença e a dúvida é um desafio crucial na jornada espiritual de cada crente. Assim como os discípulos eventualmente reconheceram o ressuscitado e foram transformados por essa epifania, somos convidados a transcender as sombras da dúvida e reafirmar nossa fé nas verdades eternas. Esse processo pode exigir, como aconteceu com Tomé, um encontro tangível com o Cristo ressuscitado, um momento de reconhecimento e rendição que dissipa a descrença e reacende a sinfonia da fé em nossos corações. A descrença e a dúvida, embora facetas naturais da experiência humana, não são o fim de nossa narrativa. Elas representam, em vez disso, convites para um diálogo mais profundo com o Espírito, uma oportunidade de fortalecer nossa fé, ao confrontar e superar os véus que nos impedem de viver plenamente na luz das promessas divinas. Essa jornada não é apenas sobre rejeitar a dúvida, mas sobre tecer, com os fios das experiências e revelações, uma tapeçaria onde cada nó é um testemunho da constante e sustentadora presença de Deus em nossas vidas. Falta de amor e compaixão. No vasto e intrincado reino espiritual do cristianismo, o amor não é uma mera nota de rodapé relegada às margens das Escrituras. É o coração pulsante da fé, um eco do próprio caráter divino de Deus. Quando o amor e a compaixão desaparecem, uma sombra fria se espalha, indicando uma profunda desconexão das virtudes que o Espírito Santo busca instilar em nossas almas. O coração endurecido, desprovido de compaixão, vê os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, murchar e cair como folhas mortas sob o sopro implacável do outono. Considere a parábola do bom samaritano, uma narrativa vívida que Jesus usou para revelar o verdadeiro significado do amor compassivo. Um homem ferido, deixado para morrer à beira da estrada, é ignorado por aqueles que se esperava que mostrassem misericórdia, mas é um samaritano, um estrangeiro desprezado, quem para ajudar. Esse ato de bondade não apenas salva uma vida,
mas também critica severamente aqueles que professam a fé, mas falham em demonstrar amor genuíno. A ausência de amor e compaixão sufoca a verdadeira manifestação do Espírito em nossas vidas. É como uma lâmpada escondida sob um alqueire, nossa luz interior sufocada por camadas de indiferença e negligência. O amor, como demonstrado pelo samaritano, transcende a teologia abstrata. É uma realidade tangível que exige ação e participação ativa. Desafia cada crente a superar barreiras sociais e divisões pessoais, alcançando aqueles que estão em necessidade com um coração genuinamente aberto. Confrontar a falta de amor e compaixão é essencial não apenas para o crescimento espiritual individual, mas também para a vitalidade da comunidade mais ampla. A parábola do bom samaritano nos chama a ser agentes de cura e esperança em um mundo muitas vezes desprovido de ambos, quebrando a dureza de coração e cultivando uma compaixão autêntica são passos vitais para que os frutos do Espírito floresçam vigorosamente em nossas vidas. Assim, podemos viver não apenas como ouvintes passivos da palavra, mas como seus fervorosos praticantes, transformando cada ato de bondade em um eco palpável do amor de Deus. Oração sobre os pecados que bloqueiam o Espírito Santo e os anjos. Senhor Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a graça, venho diante de Ti com um coração humilde e arrependido, reconhecendo os pecados que bloqueiam a presença do Teu Espírito Santo e dos Teus anjos em minha vida. Peço-te que me ajudes a identificar e a afastar esses obstáculos que me impedem de viver plenamente na Tua luz e no Teu amor. Senhor, perdoa-me pela amargura e pela falta de perdão que corroem os laços de amor fraternal. Que eu possa ser um instrumento de paz e reconciliação, perdoando como Tu perdoas, para que a Tua presença possa fluir livremente em minha vida. Liberta-me da impureza moral e espiritual que desfigura a minha alma e obscurece a Tua luz. Que eu possa viver de acordo com o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ajuda-me a evitar a desobediência às Escrituras, que fecha os portais para a Tua sabedoria celestial. Que eu possa ser obediente à Tua palavra e aos Teus mandamentos, abrindo meu coração para a Tua orientação e consolo. Senhor, afasta de mim o orgulho que me separa da Tua orientação e me isola espiritualmente. Que eu possa ser humilde e submisso à Tua vontade, reconhecendo que a verdadeira força e sabedoria vem de Ti. Livra-me das mentiras, da violência, dos corações que planejam maldades, dos pés que são rápidos para correr para o mal, das testemunhas falsas e daqueles que semeiam discórdia entre irmãos. Que eu possa ser um instrumento de verdade, paz e unidade. Senhor, ajuda-me a confessar meus pecados com transparência e contrição, dissipando as névoas que obscurecem minha comunicação com o divino. Que eu possa viver na Tua luz e na Tua verdade, experimentando plenamente a Tua presença e orientação. Fortalece-me na luta contra a descrença e a dúvida, para que eu possa sustentar a fé no invisível e incompreensível. Que eu possa confiar nas Tuas promessas e receber as Tuas bênçãos e proteção. Senhor, abre meus olhos para ver a realidade espiritual que me cerca, como Eliseu viu o exército celestial. Que eu possa ter fé e coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que os Teus anjos estão ao meu lado, guiando e protegendo-me. Ajuda-me a cultivar o amor e a compaixão, para que os frutos do Espírito possam florescer vigorosamente em minha vida. Que eu possa ser um agente de cura e esperança, refletindo o Teu amor em cada ato de bondade. Senhor, que a presença do Espírito Santo e a proteção dos anjos estejam sempre comigo, guiando meus passos e iluminando meu caminho. Que eu possa viver uma vida cristã vibrante e eficaz,
alinhada com a tua vontade e plena do teu amor. Esperamos que essas reflexões tenham tocado seu coração e fortalecido sua fé. Lembre-se de que o caminho espiritual é uma jornada contínua de crescimento e transformação. Que a presença do Espírito Santo e a proteção dos anjos estejam sempre com você, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Sua participação é muito importante para nós. Que a paz e a bênção de Deus estejam com você e sua família. Até o próximo vídeo.